O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Desbravar mundos desconhecidos, estar na pele de personagens mágicos, conquistar poderes e derrotar inimigos, voar, disputar corridas ou jogar uma partida de futebol com grandes estrelas. O mundo virtual dos jogos proporciona experiências únicas e, de quebra, sem sair de casa. Para viver estas aventuras, basta clicar no mouse, apertar os botões do joystick ou mesmo usar apenas o próprio corpo. É vendendo estas experiências que a indústria dos games cresce no mundo todo e surpreende a cada lançamento. Dados do Sebrae mostram que o setor avança no Brasil. Somos um país com 35 milhões de jogadores e um faturamento de 5 bilhões e 300 milhões de reais em 2012. 32% a mais do que no ano anterior. A economia comprova a importância dos games para os brasileiros e para os povos do mundo todo. Mas os jogos eletrônicos também são um instrumento para entender a sociedade contemporânea e os laços virtuais e reais que nos envolvem. Os jogos eletrônicos digitais são o tema do Em Tese de hoje. A nossa missão de hoje é entender o fenômeno cultural dos jogos eletrônicos. Me acompanham nesta aventura dois jogadores. O Leôncio José de Almeida Reis, doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, e a professora do setor de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR, Valéria Líders. Bem-vindos ao Em Tese de hoje. Obrigada. Obrigado. Leôncio, você estudou no seu trabalho um jogo específico, a gente já vai falar sobre isso, mas por que estudar os jogos eletrônicos? Por que esse tema te interessou tanto? Então, eu tenho que falar um pouquinho da minha experiência no mestrado, né, que foi experiência estudando o lazer. A educação física é uma das áreas assim que mais estudam o fenômeno do lazer. Então, na época do mestrado, eu estava estudando lazer, mas não preocupado exatamente com os jogos digitais. Mas aí uma situação específica que eu vivi no meu cotidiano de trabalho, eu trabalhava numa repartição de um banco, né? Nesse banco eu não atendia diretamente ao público, né? Então estava eu e meu chefe e uma colega de trabalho, né? Eu e meu chefe conversando sobre tecnologias, né? Ele não era um entusiasta dos jogos, mas entendia de tecnologia. A gente estava conversando e de repente a nossa colega entrou no assunto. Ela já tem 40 anos, aproximadamente 40 anos de idade, com 2 filhos criados, né? Ela entrou no assunto assim de uma forma inusitada, né? Vamos dizer. E começou a relatar a experiência dela com um tal de GB. E falava com um linguajar assim, nada comum, né, até para mim e para o Márcio, né, que era o meu chefe. E aí a gente se olhou assim e começamos a dar risada, né, do que realmente que ela está falando, do que ela está falando. Né? Então foi uma situação assim que causou uma certa curiosidade. Depois eu vim a descobrir que o GB era um de jogo de computador que você joga online, né, com outros jogadores. E ela, então, jogava junto com os filhos, comprava bens pela internet, né, através de dinheiro real, comprava bens virtuais no jogo. Então, isso, naquele momento, me gerou uma imensa curiosidade, assim, para pensar num estudo na sequência, né. Então, o que aconteceu com os jogos, né? Antigamente era uma coisa de criança, né? Hoje, uma pessoa que é mais velha que eu, que já tem filhos, está falando de uma coisa que eu não ouvi falar, né. Então, foi isso que a princípio despertou assim a minha curiosidade. Agora, professora Valéria, a gente percebe que a sociedade vira e mexe se preocupa com a questão dos jogos, né? Recentemente a gente até viu a questão de um menino que teria assassinado a família e jogaria um determinado jogo. Por que existe toda essa preocupação e os jogos estão sendo culpados por um problema que é da sociedade? Os jogos estão sendo culpados indevidamente na minha leitura, né? Porque não são os jogos em si que têm toda essa culpa em relação ao que está acontecendo, né? Ele está sendo só um objeto alvo. Mas por quê? Porque ele tem muita situação de violência, muitas vezes, violência
bastante significativa, né? E isso, então, vem ao encontro da própria violência que está ocorrendo na sociedade. Então, na realidade, não são os jogos que têm que ser eliminados, né? E sim ensinar as pessoas a trabalhar com esses jogos, né? E olhar e fazer a leitura correta desses jogos, né? Para poder, então, aproveitar deles o que eles podem oferecer. Agora, se eu olhar só para a violência, assim como um filme, como qualquer outra coisa, mas os jogos começaram a ser alvo dessa crítica, na minha leitura, muito exagerada. Agora nós vamos fazer uma viagem no tempo para mostrar como toda essa história começou. Para isto, entrevistamos um apaixonado por Ataris, os videogames que divertiam as pessoas no início da história dos games, na década de 70. Os jogos de videogame fazem parte da vida de muitas pessoas. A paixão pela atividade levou o empresário Antônio Borba a virar colecionador. Hoje, ele tem a maior coleção de Atari do Brasil. Eu sempre tive videogames, né? Desde a minha infância e início de adolescência, que meu pai me presenteou com um telejogo na época, e logo em seguida veio o Atari. E antes disso mesmo eu já gostava de ir em fliperamas e comprar umas fichinhas e jogar. É uma coisa assim, eu fui criado dessa forma, assim, gostando de videogames, cresci gostando. Aí passa a adolescência, você vai para a vida adulta, começa a jogar no PC, que na época era a plataforma de escolha. E com o tempo resolvi resgatar o Atari. Resolvi comprar um Atari usado e voltar a jogar os joguinhos da época no console original. A coleção de Borba tem quase 2.000 cartuchos de jogos, além de 72 aparelhos de Atari. Para conseguir algumas raridades e trocar cartuchos repetidos, o empresário fez contatos com gente do mundo inteiro. A relação com o jogo deixou de ser individual e isso trouxe outras oportunidades. O início da coleção eu comecei comprando através de site de leilão, né, um videogame com alguns cartuchos, e logo percebi que o joystick não funcionava muito bem. Aí eu comprei outro joystick, aí eu queria alguns jogos, comprei um lote onde vieram vários jogos repetidos. Aí eu comecei a vender. Nessa de comprar e vender, fiz amigos aí no Brasil inteiro, logo fiz amigos no mundo inteiro, muitas vezes comprando cartuchos aqui no Brasil e repassando os repetidos lá para fora, onde há um interesse muito grande do pessoal. O Atari foi muito popular nas décadas de 70 e 80. Parte disso se deve à inovação que ele trouxe, ao permitir que mais de um jogo pudesse ser executado numa só máquina. Bastava trocar de cartucho. Havia uma grande euforia na relação com o game. A grande sacada do Atari 2600, na época do seu lançamento, era que ele tinha a possibilidade de você trocar ou substituir esse software, esse programa, esse jogo, apenas substituindo um cartucho. Isso aconteceu nos Estados Unidos em meados dos anos 70, 1970 e alguma coisa. Aqui no Brasil, ele chegou em 83, mais ou menos. Curiosamente, coisa de um ano antes da Atari nos Estados Unidos ir à falência. O professor avalia que o grande interesse pelo Atari é até hoje relacionado à experiência com o jogo. Mas agora existe um fator diferente. Ao contrário dos jogos atuais, com alta qualidade de imagem e som quase reais, é o Atari que tem o poder de despertar a imaginação. Eu sinto que muito dessa saudade, desse saudosismo que a gente tem, é justamente dessa possibilidade da gente completar essas lacunas. Do mesmo jeito que ler um livro geralmente é mais enriquecedor, é a experiência que estimula a sua imaginação muito mais que ver o filme, né? Como todos nós sabemos que, por mais que tenha efeito especial, por mais que aquilo seja bem feito, não é a mesma coisa. Você não se conecta da mesma forma, você não cria o seu mundo virtual. E os games na época, por uma limitação, não era intencional, né? Mas por uma limitação técnica, eles proporcionavam essa sensação. Bom, a gente percebe que o videogame está sempre se reinventando. Antes era preciso que as pessoas estivessem no mesmo ambiente para que elas jogassem. Hoje já não é mais assim, né? O videogame ele se transformou bastante nas últimas décadas, né? A curta existência que o videogame tem quase 50 anos, um pouco mais que isso, né? Mas nas últimas décadas ele se transformou bastante, né? Então a gente vê hoje tecnologias aí que permitem a incorporação do movimento humano, né? Então antes era o apertar dos botões, mas hoje já tem ferramentas, né, que possibilitam o jogador, ao invés de apertar um botão para rebater a bola, ele faz o movimento, né? Então uma nova tecnologia. Também, um outro aspecto é com relação aos contatos que o videogame permite, né, com jogadores até certo ponto distantes, né?
Então é um elemento interessante dessa complexidade mesmo, desse processo de consolidação dos jogos e crescimento, né? Agora, professora, isso faz também com que os jogadores tenham uma nova relação com o jogo e com eles próprios, né? Sim, porque ele está jogando com outras pessoas que ele não conhece, talvez nunca conheça, e ele tem que estabelecer uma comunicação. Então, a base de tudo é a comunicação que é oportunizada pelo jogo. Não uma comunicação verbal, uma comunicação virtual, né? Mas ele tem que estabelecer essa relação para conseguir realizar as tarefas e as atividades envolvidas no jogo. Então, se ele não se comunicar, então ele tem que se organizar individualmente, ele se organiza, entende a organização dos outros participantes para poder, então, se inserir naquele jogo. Então, é uma relação nova, estabelecida, diferente da relação quando eu vejo e quando eu estou sentado jogando numa mesa, por exemplo, em que eu estou ali olhando e percebendo as reações das pessoas, inclusive não verbais. No jogo, no computador, não, né? Agora, Leôncio, você decidiu estudar um jogo específico que proporciona essa relação entre os jogadores, né? Que jogo é esse e por que você decidiu estudá-lo? O jogo escolhido foi o World of Warcraft, que é um jogo que surgiu em 2004 e ele bateu muitos recordes assim na indústria dos jogos, né? Ele é um jogo que pertence a um gênero muito recente na história, né? Que é esse gênero que as pessoas participam do mundo virtual e aí eles são corporificados por um avatar nesse mundo virtual e dentro desse mundo virtual que todo jogar acontece, que eles fazem as aventuras, enfim, e é também dentro desse mundo virtual que eles se relacionam com outros jogadores, né? Então a escolha desse jogo foi justamente porque ele tinha, na época, né, 12 milhões, em 2008 ele bateu o recorde de 12 milhões de assinantes mensais, então era 12 milhões de pessoas que pagavam mensalmente para ter acesso ao jogo, para estar inserido naquele universo virtual e ali fazendo amizades e jogando, né? Então foi por isso que a gente escolheu esse jogo. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o World of Warcraft, um dos jogos eletrônicos digitais mais populares do mundo. O Em Tese de hoje faz uma imersão no mundo dos jogos eletrônicos. O nosso convidado, Leôncio José de Almeida Reis, pesquisou durante o doutorado em Educação Física o jogo World of Warcraft. Também nos acompanha nesta conversa a professora do setor de Educação da UFPR da pós-graduação em Música, Valéria Liders. Bom, Leôncio, eu queria agora que você contasse um pouquinho mais o que você quis descobrir ao estudar esse jogo específico, o WoW. Tenho que contar uma historinha antes, que é assim, o Shah da Pérsia foi convidado para assistir uma corrida de cavalos, né? E aí ele falou assim, não me interessa assistir uma corrida de cavalo, porque eu sei perfeitamente que um cavalo corre mais que o outro, então é evidente que algum vai ganhar. Então quer dizer assim, para o Shah da Pérsia, não fazia sentido assistir aquela atividade, né? Assistir aquela corrida. Então a mesma coisa, eu acho que foi o que me motivou assim para jogar, né, também e pesquisar o WoW, que é assim, por que aquela experiência de jogar faz sentido para aqueles jogadores? Então foi esse um pouco do objetivo, né, através de uma pesquisa etnográfica em que eu me propunha a jogar, mas principalmente a conviver com esses jogadores, a descobrir, enfim, o que atraía eles, o que era tão interessante que fazia eles ficarem aí várias horas conectados durante a semana, né, participando e jogando, interagindo e conversando. Então foi um pouco nessa linha, de tentar captar a experiência do jogar, o que é o jogar para o jogador de WoW. E o que motiva essas pessoas? Aí são vários elementos, né? São vários elementos, assim, é difícil dizer uma só questão, mas a sociabilidade aparece como um elemento bastante importante, né? Ele é inclusive ressaltado em várias pesquisas, né? Mas aí tem várias outras coisas. A competição, por exemplo, presente no jogo é um elemento bastante importante, então você está num ambiente em que tem pessoas te observando, né, te olhando, que você tem amigos e que você pode competir por determinados resultados, né, por prestígio, por status dentro do jogo, também é um elemento muito presente, assim, significativo para a participação desses jogadores. Ou seja, professora, dá para dizer que a gente superou essa ideia de que o jogador, a pessoa que gosta de videogames ou de games no computador, ele é um solitário?
Com certeza, porque a minha leitura é do ponto de vista da psicologia de desenvolvimento e aprendizagem, né? E de desenvolvimento, então, das funções psicológicas superiores. Então, neste mundo em que ele joga, ele vai ativando, ele vai organizando, ele vai reorganizando toda a questão cognitiva dele. Então, na interação com os outros participantes, em que ele tem que estudar, na realidade, ele tem que estudar o que está acontecendo ali para ele poder jogar e para ele poder competir, para ele poder ganhar, enfim, para ele poder fazer o que for ali, ele tem que se organizar e isso é intelectual, né? Então, essa interação que ele estabelece com o objeto jogo, que ele estabelece com os outros participantes, que ele estabelece com esse ambiente virtual, exige dele essa organização, essa reorganização cognitiva para justamente poder competir, poder ganhar, se ele quer ganhar, enfim, usar todos os recursos para poder participar e se inserir nesse mundo virtual e interacionista. A nossa equipe de reportagem foi tentar entender por que esse jogo é tão popular no mundo todo. Pessoas de todas as idades, de vários países, classes sociais e culturas diferentes se encontram ali. Cenários que lembram antigas cidades medievais. Detalhes tão perfeitos que parecem fotografias. Algumas imagens são como sonhos. É o caso desta cidade flutuante. Este é o World of Warcraft. É um mundo mesmo. Dá uma olhadinha no tamanho do mapa. São vários continentes, cada um com características distintas de geografia, de flora e de fauna. Os habitantes são seres mágicos, trolls, elfos, anões. E quem controla tudo isso são os deuses humanos, que dão vida aos personagens com os cliques do mouse. Aqui no mundo real, Jorge é analista de tecnologia da informação. No World of Warcraft, ele é Keirion, um mago muito poderoso. E olha que este é apenas um dos mais de 10 personagens que Jorge criou no jogo, de várias raças e classes diferentes. O meu mago, Keirion, ele é um pouco de tudo que eu já criei em termos de fantasia medieval. Eu venho dos jogos de exploração de papel, eu jogava muito, eu gosto muito de criar cenários, criar histórias, então eu trabalhei muitas histórias e ele é um pouco de tudo que eu já criei nessas histórias. O World of Warcraft foi lançado em 2004 e é expandido constantemente pelos criadores. Jorge joga há 8 anos, mais de 5 horas por semana. Dos jogos que a gente chama de Massive Multiplayer, jogos para muitos usuários online, eu já tive em vários, a gente começa a jogar, o jogo tem seu auge, depois ele vai perdendo, assim, você vai ficando sem muito o que fazer e acaba abandonando. E esse é o único jogo para o qual eu sempre voltei. Ele tem essa solidez, você sabe o que esperar dele, você sabe que ele está sempre melhorando. E então ele consegue manter, eu acho que ele consegue manter bem mais os usuários que os outros. No game, pessoas do mundo inteiro jogam online e criam grupos, as guildas, para cumprir missões. É assim que os jogadores se relacionam e que os personagens evoluem. Jorge conheceu amigos em vários países e fez amizades que ultrapassam os limites virtuais. Como é um jogo para muita gente, você está lidando com muita gente diferente o tempo todo, você acaba conhecendo muita gente no jogo. Eu conheci gente na Austrália, eu conheci gente de Israel, eu conheci muita gente dos Estados Unidos inteiro, em todos os cantos. Outro diferencial do WoW, apelido carinhoso de World of Warcraft, é que cada pessoa tem uma experiência no game, ou seja, joga de acordo com os próprios interesses e características. Além disso, como o jogo está em constante evolução, os jogadores sempre encontram novidades e vivem novas aventuras e sensações. Ele tem um ambiente muito cativante, ele tem um ambiente que você consegue imergir muito fácil. É um mundo muito grande, com muita coisa acontecendo, com muitas histórias, e você vai acompanhando um pouquinho dessas histórias, fazendo parte um pouquinho dessas histórias, e isso me cativa muito.
gente percebeu ali que o Jorge, ele acaba contando a importância que o jogo tem para ele e também explica que é possível jogar de diferentes formas, dependendo do interesse de cada jogador. Você também percebeu isso no seu trabalho? Exatamente. Dá para a gente fazer uma analogia com um parque de diversão, né? Como se fosse assim, nós aqui somos amigos do jogo, mas vamos para um espaço delimitado, um parque, né? E aí só que cada um quer fazer escolhe o seu brinquedo, vai na roda gigante, montanha-russa, vou no trem fantasma, mas ao mesmo tempo que a gente está cada um nesse brinquedo do parque, a gente está se contactando, né? Via celular, via mensagem, via comunicação por voz, que é muito comum no jogo. Então, é só trazer esse paralelo para o universo virtual. Ela é um parque de diversões que tem vários brinquedos diferentes e cada um usufrui isso da maneira como lhe apetece, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Professora, a senhora falou um pouco antes da gente assistir a reportagem sobre algumas habilidades que a pessoa desenvolve ao jogar. O que mais dá para dizer que a pessoa aprende jogando? Então, só um comentário em relação ao que ele falou e o que o Jorge falou, né? A essência da fala dos dois é a participação ativa na situação. Então, eu decido, eu escolho ferramentas, eu decido as ações, eu sozinho, eu em interação com o outro, mas eu participo ativamente. Então, as pessoas, quando participam ativamente da situação na qual elas estão desenvolvendo qualquer coisa, né? Decidem, escolhem, elas se envolvem. Por isso Jorge diz cativa, eu volto para o jogo, para esse jogo, porque há elementos que chamam para isso. Mas por quê? Porque eu me reconheço como um sujeito ativo daquela situação, né? E não executando algo. O jogo de computador, que prevê essa comunicação, ele tem que prever essa bidirecionalidade na comunicação que a gente fala. Então, eu tenho que usá-lo, mas esse uso também tem que voltar para mim de alguma forma, né, em que eu participe, olhe isso. Então, quando você diz que habilidades desenvolve, todas. Então, eu trabalho com memória, porque eu tenho que guardar ações, eu tenho que guardar posicionamentos, enfim. Eu trabalho com a própria crítica sobre a situação. Então, há um desenvolvimento de habilidades importantes para a vida. Se a gente olhar para a escola, por isso eu defendo tanto o uso de jogos eletrônicos como meio de desenvolvimento cognitivo, e isso se repercute na escola, no próprio aprendizado, que foi o trabalho que eu fiz em nível de mestrado e doutorado, né, com alunos com dificuldades para aprender. Então, habilidades cognitivas, memória, concentração, atenção, capacidade crítica, reflexão, tudo isso está envolvido numa situação que é lúdica, que é prazerosa, que eu vou porque eu quero, como o Jorge diz, né? A quantidade de horas que ele joga, e esse jogo realmente é dos mais jogados, é o jogo... qualquer um que joga, conhece, jogou muito e joga muito, né? Então, se for fazer uma análise desse jogo do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, por exemplo, intelectual, nós vamos poder mapear também as habilidades cognitivas que estão envolvidas. Mas, de qualquer forma, ele envolve participação ativa. Eu escolho, eu faço, eu decido. Por isso que isso precisa ser bem encaminhado e por isso que os jogos muitas vezes são alvo de críticas por conta da violência, mas tem que estar por trás alguém, então, família, escola, que oriente isso e acabe trazendo para esses pontos positivos. Agora, se o menino joga por jogar e ele passa o dia inteiro, em detrimento de outras atividades importantes da vida dele, realmente o jogo é um caos na vida dele. Agora, se isso é mais uma atividade, é uma atividade rica do ponto de vista social, cognitivo, emocional, afetivo, tudo que envolve a constituição do próprio ser humano. Agora, Leôncio, dá para dizer também que, ao analisar o jogo, você conseguiu também fazer uma análise da nossa sociedade em questões como, por exemplo, o consumismo, a questão do trabalho. Dá para fazer esse paralelo? Dá sim. É muito engraçado, né? Mas no jogo acontecem muitas situações que são análogas às situações da nossa sociedade, né? Situação de competição por um determinado recurso, situações de exclusão, né? Onde você exclui determinado jogador por conta da sua
competência, da sua habilidade, né? Ou da falta dela. E tem outras situações também, situações de trabalho no jogo. É até engraçado, mas os jogadores passam horas fazendo atividades que são consideradas, que não são consideradas a diversão propriamente dita, mas necessárias para a diversão. Então eles passam horas no jogo trabalhando, minerando uma pedra para conseguir um recurso, para transformar aquele recurso numa armadura, que no fim das contas vai possibilitar eles ter um desempenho melhor na atividade dele. Então dá para fazer essa analogia, mas principalmente a questão social, né? Eu acho que as pessoas se comportam ali de maneira muito semelhante ao que fazem na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, tem atividades coletivas no jogo em que 10, 20 pessoas participam, né? São atividades muito parecidas com o futebol, né? A prática esportiva, o futebol que a gente tem aqui no mundo offline, vamos dizer assim, né? Em que nessa atividade acontecem tensões, acontecem brigas, discussões, mas também acontece a formação de laços de amizade, a consolidação desses laços de amizade. Então, de maneira muito similar ao que acontece no jogo. A diferença aí é que no jogo você está, de certa forma, protegido por ser um desconhecido, né, no ambiente virtual, as pessoas não têm acesso a você, não te alcançam, não te veem, né? Então, dá uma dimensão diferente um pouco para isso, né? Até para o surgimento de situações de tensão, que eu consegui observar bastante disso. Se fosse para falar de violência, eu acho que no caso do World of Warcraft, eu falaria de uma violência não do aspecto gráfico, porque ele tem um tema bélico, né, de luta, de guerra, ou por causa dos gráficos mesmo, de sangue, que não existe, né, mas de armas e coisa e tal. Mas é fundamentalmente na relação entre os sujeitos que ali estão. Então, essa que é a violência, que é a que também a gente tem aqui de fora, né? Que é você menosprezar o outro, você querer ser melhor que o outro a qualquer custo. Então, isso também aparece com frequência no jogo. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço a participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigado. Eu que agradeço poder falar um pouquinho sobre o assunto que é super atual e muito interessante. Muito interessante. Muito obrigada. Nesta semana, o Em Tese falou sobre jogos eletrônicos e sobre a tese do Leôncio José de Almeida Reis, que estudou especificamente as relações no jogo World of Warcraft. Ficou curioso e quer ver o trabalho completo? É só acessar o banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem e eu espero vocês.